Olá! A vida de um juiz federal ganha as telas do cinema. Em nome da lei, Odilon de Oliveira perdeu a liberdade. O juiz não pode se ajoelhar diante do poder que o traficante procura demonstrar, que o crime organizado procura demonstrar. Contrabando, um crime que gera bilhões de reais em prejuízo para o país. Só quem vende produtos ilegais é que está ganhando e ganha muito. E às custas do subemprego, muitas vezes do trabalho infantil, do trabalho escravo. O lançamento em Brasília do filme Em Nome da Lei provocou debate entre especialistas no tema. O filme é um alerta e um motivo de reflexão para o cidadão brasileiro. O que levou o diretor de cinema Sérgio Rezende a produzir um filme sobre o combate ao contrabando no Brasil. O filme debate a questão da justiça. Qual é o preço da justiça? É em nome da lei. De qual lei? Não perca os detalhes dessa obra que mistura ficção e realidade, agora na tela do Justiça para Todos, que já está no ar. Os números são assustadores. Só o prejuízo ultrapassa a casa dos 100 bilhões de reais. As ações são constantes e intensas para inibir a atuação dos contrabandistas, mas não é fácil combater esse crime, que tem até um dia dedicado para conscientizar a sociedade sobre a dimensão do problema. Contrabando, comércio proibido, atividade ilícita, prática que hoje já é vista como crime no Brasil. Ele saiu da seara do crime de menor potencial ofensivo, o que dava uma série de liberalidades para o infrator, e passou a ser punido de forma mais rigorosa, dando estímulo, inclusive, à autoridade policial para que possa desbaratar quadrilhas, o crime organizado e vários outros crimes que estão envolvidos com o crime de contrabando. Um crime que traz números alarmantes, 115 bilhões de reais. Esse foi o prejuízo que o contrabando causou ao Brasil no ano passado, um volume 15% maior que no ano anterior. O balanço é da Associação de Combate ao Mercado Ilegal. Está um processo de aumento de impostos federais e estaduais que impactam a indústria, o comércio formais. Então, de um lado, você está tendo os produtos sendo onerados ainda mais com o aumento de impostos, e de outro, uma queda do poder aquisitivo das pessoas. E aí esse estímulo a comprar produtos mais baratos, não importando a sua origem, é algo difícil de enfrentar. E nós temos que mostrar isso. Ou seja, o aumento de impostos implica no aumento de preços, que favorece o mercado ilegal. Porque esse não tem nenhum compromisso com o consumidor, só ele ganha. Só quem vende produtos ilegais é que está ganhando e ganha muito. E às custas do subemprego, muitas vezes do trabalho infantil, do trabalho escravo. Eles querem ganhar dinheiro, e dinheiro fácil. Eles se apropriam da marca dos outros. O produto contrabandeado vem para o Brasil sem pagar nenhum imposto. Não gera nada, nenhuma renda é gerada para o Brasil. Essa renda é gerada para o criminoso, só ele ganha. Em 2006, o Brasil ganhou um Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade, uma associação civil sem fins lucrativos que reúne os principais setores atingidos pelo contrabando, entre eles o de brinquedos, eletroeletrônicos, segmentos que têm unido esforços. O mercado legal brasileiro é um patrimônio do Brasil, é um mercado forte. Por isso que nós desenvolvemos nessa esteira, nesse processo de fortalecimento, de conscientização, o movimento em defesa do mercado legal brasileiro, onde o Ético e o Fórum coordenam mais de 70 entidades para defender este patrimônio. Todos os países mais desenvolvidos e até os países limítrofes aqui do Brasil, por exemplo, a Argentina, tem uma defesa do seu mercado como algo importante. E nós precisamos estimular isso também. É o nosso mercado. Se fortalecemos o mercado legal brasileiro, nós vamos ter produtos com mais qualidade e um preço mais baixo, porque nós vamos estimular a compra desses produtos no Brasil. E isso é uma articulação conjunta das entidades produtivas e do poder público, juntos na defesa dos nossos interesses, do interesse nacional. A Polícia Federal está de olho. As ações são constantes e intensas para inibir a ação dos contrabandistas. Como é que a gente atua?
identificando o local de entrada da mercadoria no país, pode ser um porto, um aeroporto, através das fronteiras, Bolívia, Paraguai, Argentina. Então, qual que é o nosso trabalho? Identificar as rotas e os centros consumidores, a rede de distribuição dessa mercadoria, para conseguir, tanto na entrada da mercadoria no país, como também na rede de distribuição, enfrentar o contrabando. O IDESF, Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras, fez uma pesquisa sobre os itens mais contrabandeados. No topo estão os cigarros, 67,44%. Em seguida vem os eletrônicos, 15,42%. Em terceiro estão os equipamentos de informática, 5,04%. Por fim, aparecem na seguinte ordem: vestuário, perfumes, relógios, brinquedos, óculos, medicamentos e bebidas. O Brasil tem uma grande fronteira seca, mais de 3 mil quilômetros, e também uma grande fronteira marítima. Então as mercadorias podem entrar tanto através de portos, como através da fronteira seca. E é dificílimo a gente fiscalizar essa fronteira, que normalmente são florestas, região amazônica, Pantanal. Então nós temos que manter uma vigilância nessas áreas, mas principalmente trabalhar com inteligência para identificar o grupo criminoso que está internando esse produto no país e, através da investigação, a conseguir enfrentar esse problema. E qual seria a melhor forma de realizar o combate ao contrabando? Nós temos que mostrar para o consumidor que esses produtos afetam ele diretamente. Esses produtos não têm durabilidade. Recentemente, uma secretária me mostrou um telefone, cópia de um iPhone. Ela pagou R$150 e nunca funcionou. Ela jogou o dinheiro dela fora. Então, na expectativa de ganhar alguma coisa, de ter alguma vantagem, na verdade ela teve um grande prejuízo. E isso é de menor importância, porque muitas vezes esse produto, ao contrário, vai ser utilizado e vai afetar a saúde das pessoas. Por exemplo, cosméticos. Por exemplo, medicamentos falsificados, brinquedos, eletrônicos. São produtos que, por não atender a nenhum dispositivo de ordem técnica, vão causar prejuízos. Então as pessoas precisam ter essa consciência. Na busca de um produto mais barato, eles estão comprando algo que pode sair muito caro. A mudança das regras administrativas, que são penalidades mais rápidas e que pesam no bolso, né, do infrator, como por exemplo reter a sua carteira de habilitação se for pego transportando mercadorias contrabandeadas. Outras são os estabelecimentos por onde circulam essas mercadorias contrabandeadas, ou seja, esses estabelecimentos eles precisam ser punidos até mesmo com a cassação da sua licença, porque sabem que aquela mercadoria contrabandeada, que parece muitas vezes inofensiva, mas ela é agressiva. Ela acaba com o mercado de trabalho formal, ela gera risco à integridade e à saúde do consumidor, ela financia o narcotráfico, ela impede investimentos internacionais e externos diante da falta de estabilidade e concorrência no nosso mercado. Ou seja, o contrabando não é inofensivo, ele é muito agressivo e a Frente Parlamentar tem se preocupado com as mudanças legislativas para tratar com o devido rigor. Em março é comemorado o Dia Nacional de Combate ao Contrabando, uma forma de chamar a atenção da sociedade para o problema e, principalmente, conscientizar sobre as reais consequências desse crime. Esta criminalidade que passa e ultrapassa as áreas de fronteiras criam sequelas importantes, né, na sociedade, e que o judiciário então tem um papel, juntamente com as demais forças do Estado, de estar presente para que isso evite e para que não haja mais prejuízo a essas populações. Nesse sentido, um juiz federal numa fronteira tem um papel fundamental, com a sua atividade estar dando mais segurança para todas as pessoas que vivem nessas zonas de fronteira. E veja a seguir a história do homem que perdeu a liberdade em nome da lei. Era um homem que tinha ido lá para Ponta Porã e enfrentou lá a máfia que estava instalada de contrabando, de tráfico, a máfia da fronteira que reinava lá há anos e anos, há décadas, na verdade. Em instantes, até já.
Mais de 20 anos dedicados ao combate ao crime organizado. Um trabalho que mudou para sempre a vida de um juiz federal do Mato Grosso do Sul. Ele perdeu a liberdade, recebeu ameaças de morte e até hoje passa todo o tempo sob segurança armada. A história de Odilon de Oliveira inspirou a produção de um filme que está fazendo sucesso em todo o Brasil. Como diz o ditado, é quando a arte imita a vida. A justiça está ali todos os dias no combate ao contrabando. Os juízes que atuam em área de fronteira sabem bem disso. Conhecem como ninguém essa tarefa. Hoje, presidente da AJUF, Associação dos Juízes Federais. No passado, juiz de fronteira. Traz no currículo as particularidades desta missão. Ser magistrado federal numa fronteira do Brasil é trabalhar numa condição especial. Especial porque nós temos pelas fronteiras o ingresso de muitos produtos contrabandeados, falsificados, drogas, animais, enfim, toda uma gama de criminalidade específica das regiões de fronteiras. Muitas vezes essas regiões não são tão bem assistidas como os grandes centros e, portanto, esta criminalidade que passa e ultrapassa as áreas de fronteiras criam sequelas importantes, né, na sociedade e que o judiciário, então, tem um papel, juntamente com as demais forças do Estado, de estar presente para que isso evite e para que não haja mais prejuízo a essas populações. Nesse sentido, um juiz federal numa fronteira tem um papel fundamental com a sua atividade estar dando mais segurança para todas as pessoas que vivem nessas zonas de fronteira. Você já ouviu falar neste nome? Odilon de Oliveira. Ele é o juiz federal que atua na fronteira no Mato Grosso do Sul. Há mais de 20 anos luta contra o crime organizado. E nessa luta, um dos maiores desafios é pôr fim ao contrabando. O empenho do magistrado resultou numa vida sem liberdade. O juiz coleciona ameaças de morte e isso o obriga a passar 24 horas por dia com segurança armada. O juiz não pode se ajoelhar diante do poder que o traficante procura demonstrar, que o crime organizado procura demonstrar ter. A Justiça Federal, através de seus juízes, ela só pode se deter diante da sua consciência e diante da Constituição Federal. A vida de Odilon chama a atenção e provoca reflexões. Tanto que inspirou o diretor Sérgio Rezende a produzir um filme sobre o combate ao contrabando, Em Nome da Lei. O cineasta conversou com a equipe do Justiça para Todos. 4 anos atrás, eu, um dia lendo o jornal, descobri o doutor juiz federal Odilon de Oliveira, né, do Mato Grosso do Sul, e descobri a história dele. Era um homem que tinha ido lá para Ponta Porã e enfrentou lá a máfia que estava instalada de contrabando, de tráfico, a máfia da fronteira que reinava lá há anos e anos, há décadas, na verdade. Eu fiquei fascinado com a coragem de cara, de determinação do Odilon. Fui para Campo Grande, conheci ele foi muito simpático, conversamos muito, ele me contou detalhes de tudo o que ele fez lá, e eu fui cada vez mais me apaixonando por esse tema. Aí fui para a fronteira também, pesquisei, conversei com muita gente, e achei que havia espaço no Brasil para um filme sobre isso, um filme sobre fronteira, sobre justiça. Acho que a sociedade brasileira, mesmo naquela época, não há toda essa coisa que nós estamos vendo hoje já num ponto muito aquecido, mas já havia um clamor público da sociedade por justiça, por um judiciário mais correto, por juízes mais combativos, né? Então achava que era um tema assim inédito que valia a pena fazer um filme e foi isso que me estimulou. Embora o filme tenha sido inspirado pelo juiz Odilon, tem um pouco outras histórias que eu ouvi, né? Então, por exemplo, tem uma das histórias que eu ouvi, que está no filme, que não era do juiz Odilon, é de que um desses mafiosos, a Polícia Federal foi para a porta da casa dele, num dia do casamento da filha dele, com um mandado de prisão contra ele, e ele chegou lá com botou uma escopeta no peito do agente federal, né? E aquilo, você imagina, convidados e gente, coisas, e o escândalo daquela coisa.
Então isso, por exemplo, foi uma história que eu recolhi lá com um agente da Polícia Federal, mas de um fato que se passou numa outra cidade. Então o cinema tem um pouco isso, como o cinema não é um filme de ficção, a gente tem um pouco uma certa liberdade criativa de histórias boas que caibam no filme e a gente poder usar, e algumas delas eu fiz isso. É um mundo tão rico, não é? E tão pouco explorado, então com qualquer pessoa que você conheça, você conversa, o cara te dá quantas histórias incríveis, não é, que ninguém ainda usou. Então, naturalmente, que tem um lado subterrâneo, que às vezes as pessoas não querem muito falar, não querem muito contar, mas com calma, e a gente teve cinema uma coisa demorada, que você tem muito tempo para pesquisar, a gente foi pescando aqui e ali as nossas pérolas. Eu acho que o filme pode fazer nesse momento assim, que a gente está vivendo uma fronteira no Brasil hoje, né? Eu acho que o clima no Brasil é de fronteira, de uma divisão profunda de coisas para lá e para cá, não é? Então o filme debate a questão da justiça. Qual é o preço da justiça? Não é? É em nome da lei. De qual lei? Eu acho que o filme pode, sendo entretenimento, como ele de fato é, mas ao mesmo tempo que a pessoa acabando a sessão, que ele volte para casa e ele reflita alguma coisa e use o filme com algum ponto para poder discutir. É isso que eu acho que todo brasileiro precisa fazer hoje. Debater, discutir, refletir, pensar, para a gente poder andar com esse país de uma maneira decente, né? Eu acredito que o que tem que mudar mesmo é a consciência do cidadão, né? Isso é que poderá efetivamente transformar a questão. Porque eu vejo, a fronteira do Brasil são milhares de quilômetros. Nós somos um país pobre. Não há recursos para você botar um homem de 100 metros para ficar cercando, né? Isso é igual você cercar gato no meio da rua, você não vai cercar. Eu acho que tem que haver, claro que o Judiciário, a Polícia Federal e todo mundo que está envolvido tem que agir, mas eu acho que, sobretudo, é preciso uma ação sobre a consciência dos cidadãos, né? Que a gente não ache que seja normal comprar uma pilha no contrabando, que comprar um óculos Ray-Ban ali no pirataria. Então, eu acho que se nós não colaborarmos efetivamente na transformação, eu acho que isso vai ser um processo muito demorado. E veja a seguir, o lançamento do filme Em Nome da Lei em Brasília gera debate entre especialistas. O filme é uma demonstração de que nós precisamos enfrentar inequivocamente não só o combate à corrupção, que já estamos fazendo, mas o combate ao crime organizado. É daqui a pouco. Até já! Em Nome da Lei no centro do debate. O lançamento do filme na capital federal foi precedido de uma grande discussão sobre o combate ao contrabando no Brasil. Reuniu autoridades e especialistas no tema. Uma troca e tanto de experiências. De um lado, os criadores da ficção, do outro, os atores da realidade. O presidente da AJUF recebeu visitas ilustres. No grupo, parte da equipe envolvida na produção do filme Em Nome da Lei. Entre eles, o diretor Sérgio Rezende. Foi um bate-papo em que eles falaram da produção, da pesquisa, de como surgiu a ideia de rodar um filme inspirado na vida do juiz federal Odilon de Oliveira. E claro, não poderia ser diferente. O assunto contrabando também entrou em pauta. Na oportunidade, falaram dos números que preocupam. Debateram sobre a ação dos criminosos, a ação da justiça. A segunda parte foi o lançamento do filme Em Nome da Lei em Brasília. Ele toca no tema e o aborda de uma forma transversal.
O cidadão vem aqui para se divertir, assistir um bom filme, mas ele sai com uma mensagem. A mensagem de que a participação do cidadão no contrabando, às vezes, mesmo não sendo intencional, ela ajuda a financiar o narcotráfico, entre outras atividades extremamente perigosas. Então, o cidadão ele tem de refletir. Só a repressão, ela não resolve. É preciso ter também a prevenção, a conscientização do cidadão na hora de fazer a sua parte para ajudar a melhora da sociedade como um todo. Acho que o filme é importante para registrar, retratar uma realidade, muitas vezes nos rincões do país, na fronteira, e a importância da união da polícia, do Ministério Público e da Justiça no enfrentamento ao crime e os riscos que as autoridades correm também ao enfrentar o crime organizado, ao enfrentar a corrupção, ao enfrentar quadrilhas que não pensam duas vezes em usar a violência, inclusive contra as autoridades, para conseguir manter o seu comércio legal, o seu comércio clandestino. Qualquer iniciativa que promova um debate sobre os serviços públicos oferecidos pelas instituições são importantes. São importantes porque as pessoas precisam conhecer o trabalho dos juízes, dos promotores e da polícia e verificar as dificuldades, os desafios que elas enfrentam. E principalmente que após essa reflexão haja, sobretudo, um posicionamento sobre aquilo que é mais importante, a conscientização a respeito dos problemas que a sociedade enfrenta, e essa conscientização certamente gerará menos infrações penais e uma vida mais harmoniosa em sociedade, que é o que todos nós esperamos. 80% das pessoas dessa cidade têm algum envolvimento com crime. Vamos defender os outros 20%. Eu não vou acabar com o crime. Na obra de Sérgio Rezende, o ator Matheus Solano interpreta o juiz Odilon de Oliveira. No filme, ele se chama Vitor. Ao assumir o cargo na fronteira do Brasil com o Paraguai, ele se depara com um cenário inacreditável. Uma terra sem lei. Na verdade, sob o comando do crime organizado, por uma organização especializada em contrabando. Viemos cumprir um mandado de prisão preventiva para o senhor. O ator Chico Dias faz o papel de Gomes, o chefe do esquema de contrabando e tráfico. Paola Oliveira faz o papel da procuradora Alice e Eduardo Galvão, o policial federal Elton. O filme acende a discussão sobre a ética, sobre a moral. A gente investiga, o Ministério Público denuncia e o senhor julga. Vai ser assim, não vai? Vai ser como a lei determina. Quem assistiu gostou do resultado. O filme é um alerta e um motivo de reflexão para o cidadão brasileiro. A sociedade tem que fazer a sua parte. Só repressão não resolve. Retrato da realidade, um chamado para que a sociedade conheça os nossos problemas e as circunstâncias que envolvem a atividade das autoridades públicas no país. O filme é uma manifestação da criatividade brasileira, em alguns casos no seu pior sentido, mas simultaneamente um grito de cidadania. O filme é, sobretudo, um momento de reflexão e de debate sobre esse problema que vivemos e para conscientização, educação e melhoria das nossas condições em relação a esse tema. O filme é uma demonstração de que nós precisamos enfrentar inequivocamente não só o combate à corrupção, que já estamos fazendo, mas o combate ao crime organizado. Nós temos que ter esse alerta. A sociedade brasileira não pode aceitar que o crime ocupe o espaço que está ocupando em nosso país. Acho que o filme foi uma tentativa de causar uma reflexão e eu espero que vocês aproveitem disso e que ele tenha alguma relevância. 80% das pessoas dessa cidade têm algum envolvimento com crime. Vamos defender os outros 20%. Vai ser como a lei determina. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.